O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o programa Teologando, com o Daniel de Dani, para quem não tem medo de teologia. Muito bem, está começando o programa Teologando aqui com o meu amigo Daniel de Dani. Olá, Daniel de Dani. Shalom Adonai, pronto para mais uma? Pronto para mais uma. Shalom Adonai para todo mundo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes que estejam aí assistindo a gente. Lembrando que a gente está agora ao vivo também no canal da Rádio Interativa no YouTube, tá? Quem quiser entrar lá. Então, essa é a oportunidade. É, o Interativa, Rádio Interativa FM, não é? Isso. Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, não é? Para todas as notificações, para todos os vídeos novos, não é isso, Daniel? Isso aí. Isso aí, dá um joinha aí para dar uma fortalecida, né? Para fortalecer o canal. É isso que todo youtuber faz. Isso aí nós estamos dizendo para o pessoal que nos ouvem pela rádio, né? Porque estamos transmitindo aqui, fazendo a live aqui e simultaneamente pelo YouTube, hein? Você entrando agora no YouTube, você que nos ouve pela rádio, não tem acesso ao YouTube, ainda não se inscreveu no nosso canal, pois é, estamos no YouTube também. Então, para o pessoal que já está acompanhando na live, né? Temos alguns inscritos já no canal e maravilha. E aproveitando também, Daniel, para o pessoal que quiser seguir o nosso Instagram, @radio.interativa, e no Facebook também, @Rádio Interativa. E o nosso aplicativo, para quem não tem, é o Rádio Interativa, o desenvolvedor Caxias Host Internet. Daniel, o pessoal que quiser participar, pode participar, não é? Isso, aqui como falei para vocês, não é um programa dogmático, é um programa teológico, então a gente pode fazer perguntas. A teologia é quase uma ciência filosófica, porque depende de interpretação, então cada estudo tem uma interpretação pessoal da Torá e do Tanar, né? E do Novo Testamento, então é um programa que as pessoas questionam também, discordam, né? Com educação e tudo mais. E estamos aqui para isso mesmo, né? Para a gente discutir aí os temas bíblicos, aí, os temas que são muito difíceis de interpretação, e também as pessoas que leem a Bíblia e não conseguem entender, né? Estamos aqui para facilitar a vida de vocês, então é isso aí. O pessoal pode discordar, pode fazer uma colocação, né? Evidentemente. E o Daniel não vai ficar bravo, não. Não. E nem você, né, que tá aí do outro lado aí, pode ficar bravo, né? Pode ficar com desafeto aí com o Daniel, não. Isso. Nem comigo, não é? Mas, Daniel, aí nós não deixamos aí um assunto, né, em pauta no último programa. E qual será o assunto de hoje? Nós estávamos passeando por escatologia, né? Assuntos escatológicos. Isso. Tudo que abrange aí alguma coisa, né? Porque o assunto escatológico também não se esgota, não é? Não. E ele sempre vai renovando, porque há sempre coisas que o Espírito Santo de Deus ele vai revelando a cada geração, né? Porque as coisas vão acontecendo, como a escatologia é um estudo temático do final dos tempos, né? A gente precisa lembrar que não é fim do mundo, o mundo não irá acabar, Deus não desistiu da criação dele, ele vai só renovar a criação dele, então é final dos tempos. Os tempos agora caóticos, eles vão terminar, então a gente vai entrar aí na singularidade do tempo eterno de Deus. Então a escatologia ela propõe basicamente isso. Até o que Pedro disse, né? Que os elementos ardendo se desfarão. Ele está falando de outra coisa ali, não uma de transformação, uma transformação local, né? Como João Batista falou que a terra seria batizada pelo fogo. Primeiro foi pela água, depois ela vai ser batizada pelo fogo. Exatamente isso que o João está propondo, né? O Pedro, né? Pedro, desculpa. Parece ali que é uma erupção vulcânica, né? Parece lava, alguma coisa nesse a questão sentido. do fogo, ele purifica, né? Quando você pega purifica uma pedra de ouro toda cheia de impurezas, você põe no fogo e purifica. Tira o que tudo, não é puro, ele é queimado e destruído, e permanece ali o fogo puro. Exatamente isso que vai acontecer. É engraçado que, antes de você entrar no tema, né? Que nós estamos vivendo dias em que
os ambientalistas, né, falam sobre questões de poluição. Você sabia que existe uma ilha de plástico no oceano? Eu sei, já vi. Já viu? Já vi. Tem mais plástico, eles dizem que tem mais plástico nos oceanos do que peixes. Olha só, que coisa terrível. E o fogo, a meu ver, o que traz à Terra a originalidade é o fogo. O fogo que purifica tanta poluição, não é? Por exemplo, os lençóis freáticos poluídos, com coliformes fecais, e a gente vê como é que isso vai se dar, como é que se purifica. Se bem que Deus, se quiser purificar, ele não instalar de Deus. Mas de qualquer maneira ele vai purificar com fogo, né? Purifica, mas... o fogo é o elemento básico de Deus. É o elemento, né? que Deus usa para trazer purificação, mas se ele quiser, ele, num instalar de dedos, ele restaura tudo. Mas é um meio pelo qual Deus decidiu fazer com que purificasse. Como faziam os sacrifícios na época do tabernáculo e do templo, né? O resto dos animais que não prestavam mais para o sacrifício se queimava no fogo, e aquele fogo abrasado ali da bacia de sacrifício era o mesmo fogo que ia lá acender então a menorá no templo, né? Então tudo tem um significado ali. É uma energia, né? O fogo é uma energia. Isso. E o holocausto também, né? O holocausto, a vítima, o animal era todo consumido pelo fogo, né? Exatamente. Muito bem. Mas qual é o tema de hoje? Então, a gente vai falar pelo um tema básico, que é o bem e o mal. Muito mal interpretado por grande parte das linhas teológicas ocidentais. Eu falo ocidentais porque as linhas teológicas rabinas, ela tem um outro tipo de interpretação sobre o bem e o mal. A primeira questão que a gente precisa entender é o seguinte: o bem e o mal, essa questão ocidentalizada do bem e o mal, ela é muito variável, porque vai depender da cultura vigente de cada país que propõe o que seja bem e mal. Porque o bem e o mal, ele é um tema, é uma lei moral. Ela não faz parte de nenhum tipo de DNA, faz conta. O animal, ele não tem a racionalidade para propor o que ele está fazendo é mal, o que está fazendo é bem. Então, o bem e o mal é uma questão racional. Só pessoas racionais elas conseguem entender a distinção entre o que é bem e o que é mal. E outra variável, a variável de que aonde o bem e o mal é padronizado. Então, vou dar um exemplo para vocês. No mundo ocidental, se você matar uma vaca e pegar a carne e comer ela, né, e dar para a pessoa faminta, você está fazendo bem. Se você for na Índia, você matar uma vaca, não interessa de que tipo de necessidade você esteja tendo, você está praticando o mal. Então, é só um exemplo que a gente tem que propor, porque o bem ou mal, ele varia, depende de onde a base dela foi padronizado como lei moral. Então, começa então o problema desse tema aí. Bom, aí a gente tem que entender também, não é? Que o nosso referencial de bem e mal é o Criador, não é? Isso é o nosso referencial. E você está explicando a questão cultural, isso, né? Isso. Porque a interpretação do que é bem e mal varia de nação para nação, de cultura para cultura. Cultura, exatamente. Como ontem eu também estava ouvindo numa aula, que eu faço um curso também teológico, e a questão até do que seriam os livros inspirados ou não inspirados. Depende de qual público está analisando esses escritos, né? Você fala dos canônicos? Dos canônicos. Dos apócrifos? Tem coisa que, por exemplo, para os saduceus, só o Tanar era sagrado, eles não consideravam nenhuma outra escritura. Não, é o contrário, só a Torá era sagrada. A Torá, eles consideravam. Só os primeiros 5 livros, isso. Exatamente. Os saduceus, os sadoquitas, né? Só consideravam o Pentateuco inspirado, o resto não era inspirado. Então depende do ponto de vista de quem vê. Então o que acontece? A mesma coisa é a questão do bem e o mal, vai depender do povo, da nação, da cultura, como eles entendem, o que eles entendem que é bem e é mal. Mas aqui porque é uma lei metafísica, né? Ela é moral, então ela é racional, ela não tem nada a ver com genética e tudo mais. Esse é o problema. Agora, também, em relação ao bem e mal, biblicamente falando, a gente vai... o nosso referencial é o nosso Deus, né? Exatamente. Então, só
você deu um adendo aí à questão dos saduceus. Jesus, a inteligência de Jesus era uma coisa impressionante, né? Quando ele veio testar os saduceus, né? Como os saduceus só criam na Torá, que era o livro da lei, né? Que são os 5 primeiros livros. São os primeiros livros. E ele chegou, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, justamente por isso não existe nenhum indício de ressurreição nos 5 livros. Aí ele falou assim, olha só, Deus não é o Deus de Moisés, de Jacó e Isaac. Se ele está falando que ele é Deus de Moisés, Jacó e Isaac, e Moisés, Jacó e Isaac já tinham morrido, então, tu acha que Deus é o Deus de mortos ou o Deus de vivos? Os saduceus então ficaram naquela sinuca de bico. Porque se Deus fosse Deus de mortos, não citaria Moisés, né? Abraão, não é? Exatamente. Porque Abraão vive, não é? É verdade. Yeshua é Yeshua, né? A sabedoria dele, a gente ria muito com como é que ele botava os fariseus contra a parede, né? Só com a sabedoria dele, né? Coisa impressionante. E os saduceus os fariseus eram homens hiper sábios, né? Homens estudados, e para botar um fariseu na parede, olha, é um negócio muito difícil, tá? Nos meus estudos lá eu via vindo pastores americanos, noruegueses, tentar discutir com os rabinos ali, os rabinos davam um nó neles que eles botavam o rabino entre as pernas e iam embora. Então não é fácil discutir a Bíblia com o judeu, não. Você tem que ter muita sabedoria. Eles se debruçam sobre o texto, sobre toda a Torá, o Tanar. É complicado mesmo, tem que ter bastante para poder debater com os judeus. Você tem que também entender a cultura judaica e entender tudo que eles fazem. Eu era esperto e só falava do Antigo Testamento com eles. Brit Hadashah para eles não está falando nada, eles não leem. Até reconhece Jesus, o Novo Testamento, os milagres e tudo mais, né? Porque aquilo é histórico, não tem jeito. Mas... Para quem não sabe o que é Brit Hadashah, é o Novo Testamento ou Aliança Renovada, né? Isso. Que eles não creem em Yeshua como Mashiach, não creem em Jesus como Mashiach. Mas até leem e estudam, tá? Eles até leem e estudam. Deve algum, acredito. Com certeza. Só não aceitam, não é? Não aceitam. Acho que eles estudam para poder criar argumentos, contra-argumentos. Já vi eles rebatendo muito, pastor, lá no Novo Testamento. Rebate. Outro dia eu vi um rabino falar com um pastor norte-americano. Ele, por exemplo, se Yeshua é o Mashiach, por que o mundo está em guerra? Por que existe conflito? O Mashiach, sabidamente, ele trará o Shalom, que é a plenitude do tudo para todos, né? Da pacificação e o trono de Davi reestabelecido. É o Shalom, né? É o reino universal do Mashiach. Eles sabem disso, só não entendem que o Mashiach veio como sofredor, né? O Mashiach veio como Mashiach Ben Yosef, filho de José. O Isaías 53 eles não entenderam. É o menos lido e o menos destrinchado nas sinagogas atualmente. Mas de uma coisa eles têm razão. O Mashiach Yeshua vem como triunfante, mas só que na primeira fase da vinda dele ele não veio como... Aliás, ele triunfa desde sempre, né? Só que ele primeiro teve que cumprir o seu sacrifício como Mashiach, na verdade, sofredor, né? Ele triunfou na cruz, né? Ele triunfou na cruz. Por isso que as pessoas não entendem, mas por que Jesus fazia as coisas e se escondia? Porque ele não queria que as pessoas o colocassem ali no trono de Davi naquele momento, porque não era a função dele ali, né? Ele veio primeiro como cordeiro. Então, as pessoas não entendem isso. Então, você tem que ter muito tato para tentar falar, até com os judeus, que não, olha, a gente crê igual a vocês que o Mashiach está vindo, né? Só que a gente tem uma outra perspectiva de quem seja ele. Vocês ainda não conhecem ele. A gente tem outra perspectiva. Então, a gente está esperando o Mashiach como vocês. Então, eles querem falar, não, que Jesus é o Mashiach, já veio aí, aquilo dá uma confusão na cabeça dele, como esse problema, que ele fala, mas cadê o trono de Davi erguido? Então, é falta de sabedoria dessas pessoas quererem impor uma coisa que eles estão entendendo e o que o judeu não está entendendo, porque ele não tem a visão da perspectiva sobre o Novo Testamento. Entendeu? Então, você tem que ter muita sabedoria e muito tato. Saber introduzir. Né? Saber colocar, tipo assim,
olha, a gente entende dessa maneira, mas a gente tem o mesmo princípio de finalidade. A gente também está esperando o Mashiach como vocês. Aí eles já começam a te ouvir. Quando você quer impor ali, esquece. Eles vão até fechar a porta para você. O engraçado que eu penso que já foi comentado, né? Mas quando os judeus que não creem que Yeshua é o Mashiach voltar, né? Para nós é retorno. Para eles é vinda. A vinda. Para nós é retorno. Eles vão entender que ele é o Mashiach. Eles vão reconhecer, claro. É só os remanescentes, lógico, né? Há um debate, né? Porque sobre essa questão. Por exemplo, eu ouvi, fiquei estarrecido, que há judeus em Israel que nunca ouviram falar de Yeshua. Crescem, se tornam adultos e nunca ouviram falar de Yeshua. Então, para esse judeu que nunca ouviu falar de Yeshua, Yeshua para ele é um desconhecido. Se você chega lá para Tel Aviv e chegar lá na rua, aportar esse tema aí, tu pode ter certeza ali que 80% não. Eu já vi entrevistas, um pastor, aquele grupo One for Israel. Conheço. Eles fazem esse tipo de trabalho para resgatarem esses judeus que não creem em Yeshua. Eles perguntam, fazem entrevistas nas ruas e eles não sabem. Para mim foi só um profeta. Uns respondem, eu nem sei quem é. É assim mesmo. É isso. Mas isso tem a ver com o nosso tema, né? Sobre bem e mal. Tem. Então a gente vai propor o seguinte. Só para a gente entender o que é bem e mal, eu vou dar um exemplo muito básico para vocês. Se eu pegar um café aqui e botar um veneno mortal no café e dar para o Marcelo beber, a minha racionalidade propõe que ele irá morrer, tá? Só que o que vai propor, o que vai definir que esse ato que eu estou fazendo é bem e mal? Então aí que começa o problema do bem e mal. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera que está muito para mim, um pouco para você. Também estou escondidinho aqui atrás do monitor, né? Alô? Melhorou aí? Estão me vendo, pessoal? Então é o seguinte... Dois carecas aqui, né? A definição racional de bem e mal, tá? Ela não está proposta no ato que eu estou fazendo ali, colocando veneno para o Marcelo morrer. Porque eu posso ter um monte de motivo para querer que o Marcelo morra. Qual é a motivação, né? Isso. Então, a questão do motivo é que é a bondade e a maldade. Então, a questão de bem e mal, a definição, você propor voluntariamente no teu coração que você está praticando o bem e o mal é uma coisa moral. Faz de conta. Os simpatizantes do tema da evolução falam que se você matar a tua avó de 90 anos, você não está praticando mal, porque aquilo ali faz parte da evolução. Um exemplo, né? Se você está na tua casa, tem somente um pedaço de pão e 2 morrendo de fome. Você tem 20 anos e a tua avó tem 90. Então, segundo a questão evolutiva, para dar continuidade no caso ali ao gênero humano, você tem que deixar a tua avó de 90 anos morrer e você comer o pão para sobreviver, porque você que vai dar a sobrevivência, porque a tua avó já está no final de vida. Só para a gente entender a questão de bem e mal, tá? Então, o bem e o mal é uma questão de consciência, tá? A pessoa tem consciência do que ela está praticando, é bem e mal. Então, qual é o problema agora? É porque isso varia de cultura, de países e de como é que eu vou dizer? De lei, tá? Como falei aqui, a lei na Índia é uma, a lei no mundo ocidental é outra. Então, a questão de bem e mal ali, ela começou a ser proposta. Então, vamos dizer assim, o mundo ocidental, ele tem uma constituição. Então, o que é a proposta do bem e o mal? Você tem uma constituição ali, botando todos os dizeres de você obedecer àquela constituição
para que a sociedade possa viver em harmonia. Então, alguém que chega aqui italiano, eu não vou obedecer essa Constituição. Aquela pessoa é um malfeitor. Por isso a palavra malfeitor. O que é um malfeitor? O malfeitor, ele não obedece uma lei estabelecida. Um perversor, né? Exatamente. Também perverte a lei, o direito, né? Então, aí vem todos os diagnósticos da coisa do malfeitor, né? É uma pessoa perversa. Ela tem, olha só, ela tem consciência de que ela está praticando mal porque ela já leu ali na Constituição todas as leis ali que seja a questão da harmonia na sociedade. Então ele não quer aquilo. Então ele, por livre, espontânea vontade e de consciência, ele está praticando o mal. Então a gente vai ter que jogar isso agora lá para o princípio, que aqui está em Gênesis 2, a partir do 15, fala assim: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a primeira vez que aparece na Bíblia aí uma questão antagônica. O que é bem e o que é mal? Então, o que Adão e Eva, no caso ali é só Adão, né? A Eva não tinha ainda nascido aqui não tinha feito por Deus aqui nesse momento, então, que Deus fala para o homem, tá? Adão, o que é bem e o que é mal, né? Ele não tinha absolutamente nenhum conhecimento. Então, por isso que Deus está falando da árvore do conhecimento, não é na árvore do bem e do mal. Eu já vi muito pastor aí falando, não, é da árvore do bem e do mal. E aí fica aquela discussão que fruto era, se era maçã, se era figo, se era... Gente, olha só, o fruto não interessa, porque se interessasse, Deus colocava o nome do fruto da árvore dali, tá? Ele não falou a questão da figueira, eles cozeram folhas de figueira, é a primeira árvore, é a única árvore que Deus especifica no Gênesis, é porque ali tinha um propósito, tá? Eu não vou entrar nesse tema agora, senão... né, gera aí, vai dando árvores aí, eu sei qual era o fruto. Oi? Eu sei qual era. Mas ninguém sabe. Não, eu sei. Tudo bem. Eu sei, vou dizer o nome. Era o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Pronto. Era esse. Qual era a forma, né? Ninguém sabe a forma. Por quê? Aquela árvore, na verdade, ela era uma coisa que Deus... Aí as pessoas perguntam assim, mas por que Deus... botou essa árvore ali porque ele sabia que o homem iria comer dela. Olha só, Deus tem um projeto. É um arbítrio também, né? Não, exatamente, Deus tem um projeto e a gente vai começar a entender por que Deus colocou essa árvore ali. Porque ele tinha um projeto da questão do homem teria que conhecer o bem e o mal. A primeira coisa que a gente precisa entender, vamos para a palavra bem, né? Que ela é uma origem, a raiz dela, hebraica, vem de tov, né? Quando a gente fala assim, Boker Tov, bom dia. Se a gente for querer propor um negócio assim, a gente botar esse bom dia dentro de um contexto de que você está desejando para a pessoa, é que é o seguinte, olha, que seu dia seja todo harmonizado, que tudo aconteça perfeitamente no teu dia. Então aquilo ali é o bom dia, Tov. A outra coisa, quando Deus fala assim, no final de cada dia que ele propôs, quando ele termina aquela criação naquele respectivo dia, ele fala, e disse Deus que tudo é bom. E então, viu Deus que era bom. Que era bom. Então, o que é a verdade? Deus, ele chegou, viu a criação dele e falou, caramba, está tudo perfeito. Então, a gente põe a questão do bom na perfeição, tá? E bondade, né? E viu Deus que basta, que já bastava, isso, né? Esse bom quer dizer isso, tá bom. Tá tudo perfeito. Como desejar um bom dia para você, desejar um bom dia para o Rodrigo, é que tudo seja perfeito naquele dia. Tá? Então a gente já tem distinção do que é o bem, o Tov, né? Quando a gente fala Boker Tov, né? Bom dia. Laila Tov, boa noite. Shana Tová, né? O Tov também está dentro desse contexto. Então, o contexto de bem, bom, bondade, né? Tudo está escrito, está dentro desse contexto da Tov, do bem. Tá? Agora a gente vai para o mal. O mal a palavra no original Ra, né? Ra, né?
Tu lembra? Não é Lashon Hará. Não é do Língua tempo má. de vocês, da maioria de vocês, mas tinha um cara chamado Thomas Green Morton, que era um guru aí do pessoal da Zona Sul. Até o Baby Pepeu, eles tinham. Da Zona Sul do Rio? Isso. Aí ela tinha o ha! Ela dava assim o ha, né? Ela vem da proposta do deus Ra egípcio, que é o deus da maldade, é como seria. Eles dizem que Ra é sol também, né? Alguns dizem isso. Isso. Nessa colocação, né? Dentro dessa colocação, porque eles tinham medo de errar porque o sol ele consome, é fogo, não sei o que, então... É uma energia positiva e tal. Mas de qualquer maneira, a raiz do mal é Ra em original, em hebraico. Em hebraico, né? Isso aparece aqui, deixa eu ver. Essas palavras todas que o Daniel de Dani está falando, pessoal, Tov, Shana Tová, são hebraicas, hein? Palavras hebraicas. É a raiz do idioma, é o idioma que ele trabalha, hein? Tá. Quando falar grego, você fala também. Tudo bem, eu esqueço. Eu vou me empolgando. Bom, então, vamos entender uma coisa. Para a gente entender a questão do bem e o mal e por que Deus quis que o homem conhecesse o bem e o mal, porque ele sabia que o homem ia ter a curiosidade de conhecer o bem e o mal, isso estava proposto na questão de Deus. Só a gente tem que entender o seguinte, para a gente poder entender isso, a gente vai seguir uma linha teológica, tá? Que só o homem tem o discernimento de praticar o bem e o mal. O anjo, ele não... vamos dizer assim, se a gente for propor... Primeiro eu tenho que definir isso aqui, o que aconteceu ali no Gênesis, para propor isso para você. Então, a gente vai propor dessa maneira. Quando Adão ele foi feito... toda a ordem que Deus dava a ele obedecia, né? Adão, dá nome às árvores, tá? Faz isso, faz aquilo. Por que ele obedecia? Porque quando ele acabou de ser criado, ele tinha um senhor na vida dele que era Deus. E ele tinha noção disso. Então, o Adão ele já foi criado, adestrado a obedecer. Então, a gente põe a obediência no bem. Lembra? Quando você obedece uma Constituição, você está praticando o bem perante a sociedade. Então, a gente põe a obediência para o bem e a desobediência a gente põe na questão do mal, tá? Então, o que é um malfeitor? Ele desobedece uma Constituição, né? Dentro do padrão que a gente está propondo. Então, o que acontece ali? O Adão, ele não sabia que poderia desobedecer a Deus. Vocês entendem isso? Entendeu? Ele foi adestrado o tempo todo, Deus dava uma ordem, ele fazia. Deus dava uma ordem, ele fazia. Ele não tinha essa noção que podia falar, não vou fazer não, Deus. Ele não tinha essa noção adestrada nele. Então, o que aconteceu? Eles estavam ali no 6º dia, tudo bem e mal. Aí veio o Satanás, através da serpente, e falou, Eva, não é bem assim. Entendeu? É o seguinte, é porque se você comer desse fruto, você não vai morrer. Não é que você vai morrer, é que você vai adquirir o conhecimento do bem e do mal. Tá? E aí a Eva ficou curiosa sobre isso e viu que o fruto era agradável, né? Aos olhos dela e tudo mais. Então ela experimentou, então comeu do fruto e deu ao Adão. Então o que aconteceu naquele momento? Tá? Como Deus tinha falado que no dia que ele comesse daquele fruto, certamente eles morreriam, quando eles comeram, eles não morreram. Então, o que eles descobriram naquele momento? Uma coisa impressionante que o ser humano ele faz até hoje. Ele descobriu que ele pode desobedecer a Deus. Tá? Então, Deus queria isso. Então, a questão de bem e mal é obediência, bem, desobediência, mal. A gente vai entrar daqui a pouco nessa questão. Então, mas por que o Satanás ele não pode desobedecer a Deus? Tá? As pessoas têm um problema muito sério com isso quando a gente começa a ensinar. Satanás não pode desobedecer a Deus. Um anjo não pode desobedecer a Deus. Demônios não podem desobedecer a Deus. O único ser criado por Deus que pode desobedecer a Deus é o homem. Por quê? O homem ele foi feito imagem e semelhança de Deus. É o único ser que Deus fala assim, faz isso. Ele fala, não vou fazer. Tá? A gente vai entender isso
As pessoas falam, caramba, isso para mim é novo que Satanás não pode desobedecer a Deus. Então vamos dar um exemplo. Quando Satanás propôs para Deus, olha só, o Jó, o Senhor, né, ele te glorifica porque o Senhor te rodeou ele de riquezas e tudo mais, toca nele. Vocês entenderam agora? O Satanás ele não podia tocar em Jó. Ele estava provocando a Deus que Deus permitisse que ele, Satanás, tocasse em Jó. O que aconteceu? Deus deu uma ordem para Satanás, não deu? Ok, toque em tudo menos em Jó. Se Satanás pudesse desobedecer a Deus, o que ele faria? Tocaria em Jó, não é verdade? Tá? Vou dar outro exemplo. Deus não deu as leis lá no deserto? Deu, não deu? O homem obedece às leis? Não. Mas Satanás não podia desobedecer aquela lei que Deus propôs. Toque em tudo menos em Jó. Vou dar um outro exemplo. Na segunda vez, Satanás veio de novo, né? Deu uma provocada em Deus e falou assim... aí Deus falou, pode tocar em Jó, menos matá-lo. Se Satanás pudesse desobedecer a Deus, ele não mataria Jó? Uma reflexão para todo mundo. Então, vamos propor o seguinte, tá? A linha rabínica que a gente estudou e entendemos, os rabinos falam, olha, Satanás não pode desobedecer a Deus, anjo nenhum não pode... Por que o anjo não pode desobedecer a Deus? Porque o anjo ele foi criado para obedecer. Tá? Ele foi como se fosse uma inteligência artificial, um robô. Ele foi criado para obedecer. Você vê lá em Hebreus que os anjos foram criados para serem... servirem aqueles que hão de herdar a salvação. Então, o anjo ele foi criado especificamente para obedecer o ser humano. Tá? Então, no caso, ele obedecia a Deus porque Jesus é Deus. Então, Jesus, naquele momento, era o cara que dava ordem a anjos e tudo mais. Beleza, então, a gente partiu desse ponto de que Satanás e os anjos não podem desobedecer a Deus. Tá? Se Deus der uma ordem, eles vão cumprir. Não tem jeito. Tá? Então, o homem, agora ele descobriu que pode desobedecer a Deus, porque Deus deu uma ordem para ele para não comer do fruto, ele comeu e não morreu. Então, é a mesma coisa que você... Tentado por Satanás, né? Oi? Tentado por Satanás. Sim, mas de qualquer maneira ele descobriu uma coisa, que ele pode desobedecer a Deus. Igual você tem uma criança, você adestra ela o tempo todo. Olha só, filho, você pode mexer em tudo aqui na minha mesa, menos nesse mouse, tá? A criança é adestrada daquilo ali, ela vai... Aí vem alguém, atende de fora, mas teu pai falou isso? Não... O pai ameaça, né? Se você mexer nisso aqui, vai acontecer isso. Não, essa é mentira do teu pai, nada, pode pegar lá. Aí o menino curioso, né, aí ele vai e pega. Aí quando ele pega, não acontece nada ali. O cara tem razão mesmo. Não aconteceu aquela consequência. Vocês entenderam? Então, é um pouco complicado da gente entender, mas a gente tem que entender o seguinte: o que é a definição de bem e o mal? Bem é quando você obedece e mal quando você desobedece. Então, quem pode ter esse discernimento de praticar o mal ou praticar o bem é o ser humano. Inclusive, eu estava vendo a definição de mal, né? No dicionário. Mal significa que algo não correu como deveria correr. Algo aconteceu como não planejado. Então, quer dizer, você falou de obediências, né? O nosso referencial é Deus. Uhum. Se você obedece pelos princípios dele, e se os princípios dele são quebrados, aí isso é o mal. Porque o mal também surgiu em Satanás, em Ra-Satã, não é? Porque essa foi a iniquidade de Satanás, porque está em Ezequiel, até que se achou iniquidade em ti. Quem? O Satanás não é? Ele já tinha o conhecimento da definição do que era bem e mal. Ele sabia que o homem poderia desobedecer a Deus, mas ele não poderia. Porque se ele pudesse desobedecer a Deus, ele próprio desobedeceria. Não incitaria o homem a desobedecer a Deus. Então, a rebelião de Satanás, que o pessoal fala de rebelião, eu não concordo muito que Satanás pode se rebelar contra Deus, mas tudo bem. Se a gente botar nesse contexto, ele pegou o homem para se rebelar contra Deus, porque ele sabia que o homem poderia se rebelar contra Deus, mas ele não pode. Tá? Então, por isso que ele incitou o homem a se rebelar contra Deus, porque ele próprio não pode. Agora, outra questão também. Você até colocou aí, também devemos analisar o texto, quando Deus falou, certamente morrereis,
eles morreram, não morreram imediatamente, não é? Foi a queda ali, o pecado trouxe a morte, que faz parte da nossa vida. Não morreram imediatamente, né? Isso que tem que ser colocado. Ah, mas não morreram naquele momento. Porque Noé viveu 930 anos, né? Olha, E é isso que tem que ser colocado também. Só que a morte fez parte da vida deles também, né? Eles morreram fisicamente e naquele momento a queda trouxe a morte, não é? Porque a gente Só não foi imediato. A gente tem que propor a questão do seguinte: a questão de morte também. A morte era uma coisa totalmente inusitada também naquele momento. Então, quando Deus ele não define tudo, ele só fala assim: certamente morrerás. Depois a gente vai entender que existe a questão da morte física e da morte espiritual. Tá? Então, de qualquer maneira, eles não morreram fisicamente naquele momento, mas você tem que entender que eles morreram fisicamente naquele dia. Por quê? Quando a gente vai propor no Novo Testamento, né? Não, fisicamente que a gente vai propor que é o seguinte: quando Deus dá a sentença que você veio do pó e do pó voltará, eles morreram naquele dia, porque um dia para Deus é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia. Você conhece algum ser humano na criação que ultrapassou os 1000 anos de vida física? Bom, pelo menos a Bíblia não relata, né? Pelo menos a Bíblia não relata. Então, se a gente propor nesse momento, Deus é até perfeito nisso, porque um dia para Deus é igual a 1000 anos, então nenhum homem ultrapassou 1000 anos. Então, Adão morreu naquele dia que ele pecou, Eva morreu naquele dia que ele pecou, embora eles vivessem bastante, né? 900 anos, alguma coisa, eles morreram naquele dia, porque um dia para Deus é igual a 1000 anos. Então, lembra que Deus é atemporal, então o tempo Deus, cronológico, é kairos. Eu tô falando isso por quê? Porque as pessoas falam, poxa, então a serpente teve razão, ela acertou, mas na verdade eles morreram imediatamente, porque a morte espiritual, a morte até física... Então, eu quero botar a questão da morte espiritual naquele momento, porque é o seguinte... O que é a morte espiritual? É a separação, o afastamento da comunhão, de Deus, né? O afastamento com Deus. Lembra que é o seguinte, lembra que fala assim, eles andavam nus e não se envergonhavam, porque eles tinham uma vestimenta espiritual, que eram vestes espirituais brancas. Então, a gente tem que entender que existe uma veste espiritual, que é a veste de santidade, porque sem ela você não pode ter comunhão com Deus. Faz de conta, vou dar um exemplo. Os anjos não têm sexo, só porque os anjos têm veste branca. Entenderam? Então é o seguinte, quando eles morreram também espiritualmente, naquele exato momento, quando eles perderam as vestes espirituais dele, que eles podiam ter comunhão com Deus. Lembram-se que os sacerdotes, tanto no tabernáculo como no templo, eles tinham que ter as vestes de linho fino, brancas, tanto o sumo sacerdote como os outros sacerdotes, os levitas, para poderem ali a comunhão com Deus para fazer os sacrifícios, e até o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, eles tinham que ter as vestes de linho fino, branco, para entrar. Então, isso é uma representação da santidade de Deus. Do que era antes, né? Como era antes. Exatamente. Então, você quer entender o que é santidade? Santidade não são atos, como grande maioria aí das denominações religiosas propõe, de roupa até lá embaixo. Isso não tem nada a ver com santidade. Santidade são as vestes brancas, tá? Você tem vestes... Como é que você passa a ser santo? Quando você se converte a Jesus, se batiza, você ganha vestes espirituais brancas. Você não está vendo, mas você tem essas vestes. Porque a partir desse momento que você tem as vestes espirituais, você pode ter plena comunhão com Deus, né? Através de oração, através da comunhão mesmo, né? em si, espiritual com Deus. Antes disso não tem como. Porque antigamente, quando Jesus ainda não tinha feito a redenção, a comunhão com Deus era feita através dos levitas, porque assim Deus ordenou na lei de Moisés no deserto. Então, o homem vinha, trazia o cordeiro, os animais para morrer pelos pecados dele. Os levitas tinham as vestes brancas, tá? Então, eles iam ali, faziam
todo o processo de comunhão com Deus até o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrar nos Santos dos Santos, espargir então o sangue daquele cordeiro imaculado, para que todos os pecados da comunidade naquele ano eles fossem perdoados através do sacrifício daquele cordeiro. Então tu vê que todo aquele processo ali, ele foi dar em Jesus o cordeiro imaculado, que ele fez aí o sacrifício pelos pecados, só para a gente entender. Então a gente já definiu aqui a questão do bem, tá? Que agora o homem agora conhece, olha só, o conhecimento de que ele pode desobedecer a Deus. Então, o primeiro projeto de Deus já foi concluído. Opa, agora sim, agora o homem está preparado aqui, por livre e espontânea vontade, já que ele sabe que pode me desobedecer. Agora o homem tem livre e espontânea racionalidade, consciência e vontade de querer obedecer a mim voluntariamente ou não. Só que Deus propôs uma coisa, né? Eu ponho diante de ti o bem e o mal, bênção e maldição. Ele falou isso no Deuteronômio. Então é o seguinte, todo ser humano ele tem a consciência que se ele obedecer a Deus, ele tem isso. Tem bênçãos, né? Se desobedecer a Deus, tem isso. Então, escolha você, homem. Você quer o bem ou quer o mal? Você quer o bem, obedecer a Deus, ou você quer o mal, desobedecer a Deus? Você tem essa noção agora, você tem esse conhecimento. Isso que aconteceu ali em Gênesis 18. Você quer os malefícios ou quer os benefícios? Isso. Mas a pessoa, na maioria das vezes, as pessoas querem os malefícios, não querem os benefícios, as bênçãos. Preferem os malefícios, né? Então quem escolheu... Quem escraviza quem? Deus escraviza alguém? Não. Pois é. Então... só para a gente ter noção, porque é o seguinte, o ser humano é o único que pode desobedecer a Deus, porque ele foi a única criatura feita imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, a gente pode ter todas as virtudes, todo o caráter de Deus, se a gente assim o escolher. Você comentou algo no início, que eu vou fazer um comentário, de que o bem dependeria da interpretação do que se acha que é bem ou mal. Não, eu tô falando que... Não, isso eu tô falando do comentário lá do início. A padronização. Então, o bem e mal é uma coisa variável dependendo do padrão aonde ele é estabelecido. Por quê? Veja bem, tem pessoas que falam assim, como que Deus diz nos 10 mandamentos, não matarás, mas existiam as guerras. E às vezes essas guerras eram em nome de Deus. A maioria delas, as guerras que Israel guerreava, não era a ética da época, era a ética daquele momento, do período em que eles viveram ali, né? Então o que acontece? Só que as pessoas não entendem que o não matarás não matarás sem motivo, sem causa, né? Não matarás, não derramarás sangue inocente. Numa guerra, por exemplo, o soldado que atira e mata o outro soldado oponente, né, de outro exército, ele não está cometendo um crime, ele não é um homicida. As pessoas têm que entender isso. Numa guerra, nenhum soldado comete crime, porque ele está lutando contra um outro soldado, contra um outro exército. Ele não pode matar civis. Se ele matar civis, aí ele já comete um crime, porque o civil não tem nada a ver com isso. O civil não pode entrar numa guerra. Ele não pode fazer parte dos números de baixa. Então o que acontece? Quando alguém pega uma faca e fala assim, vou matar fulano, isso não é motivo para não matar ninguém, né? Vou matar porque eu não gosto dele. Isso não é um motivo banal, a pessoa matou por motivo torpe, não é isso? Então matou. Agora, por exemplo, você falou, poxa, o caso da avó, né? Por exemplo, se Hitler estivesse aqui entre nós, né? Vamos supor que tivéssemos um Hitler hoje, e o Hitler estivesse disposto a apertar o botão apocalíptico, tão falado, né? Já vou falar desse botão apocalíptico. Estamos aqui com a presença do Rodrigo, né? Não é, Rodrigo? Bem-vindo aí, Rodrigão. Pois é, o cara está prestes a apertar o botão apocalíptico. Aí tem alguém na sala, tá vendo, o cara tá armado, é um soldado. Ele está vendo que aquele camarada diz que vai apertar o botão apocalíptico e vai acionar várias ogivas nucleares para vários cantos do planeta, ou então que vai destruir o planeta. O que esse soldado tem que fazer? Ele vai fazer o quê? O cara está quase com o dedão lá. Ele é superior.
esse camarada que vai apertar o dedo, né? Claro, é uma autoridade. E o soldado vai fazer o quê? Às vezes a única alternativa que o soldado tem é atirar contra esse que vai apertar o botão apocalíptico. Aí isso aí a gente interpreta como é mal? Não é. É porque é o seguinte, vamos voltar à questão em detrimento de salvar muitas vidas, ele vai matar aquele ali que vai aniquilar toda a humanidade. A gente tem que não voltar é isso primeiro, também, né? A gente voltar primeiro ali à questão do mandamento, não matarás. É porque mal interpretado também. Ele é mal interpretado, porque a palavra original em hebraico, ela dá a questão do não assassinarás. Ele é bem diferente do não matarás. Só pra gente entender. É a questão homicida, né? Só pra gente entender. É uma questão racional. Quando um policial dá um tiro em alguém, no caso ali, né? Porque no você tem que exercício entender, da sua função. O policial é o último estágio do braço da justiça, só pra gente entender, tá? Então, a justiça de Deus, ela começa no amor, termina no juízo, só pra gente entender. Então, ele está propondo ali a justiça de Deus, ele está fazendo justiça, o policial, tá? Ele está matando alguém que está ameaçando uma pessoa inocente, um exemplo. Agora, quando aquele policial, ele assim, como é que eu vou dizer, perante a sociedade, ele está cometendo ali um ato de justiça, porque ele matou uma pessoa que estava ameaçando uma outra pessoa inocente. Mas, segundo a consciência daquele policial, ele está indo ali por um motivo dentro dele perverso de querer matar alguém, entendeu? E está aproveitando a oportunidade que ele tem perante a justiça, ele está fazendo uma maldade diante de Deus, porque é a consciência dele. Vocês estão entendendo? É a questão da consciência. A questão do bem e o mal é consciente, entendeu? Faz de conta. Você tem ali... Teve até o problema lá no tribunal de Nuremberg, na época depois do Holocausto, e que vários soldados eles foram para o tribunal de Nuremberg, lá na Alemanha. E vários soldados chegaram ali, por isso que mudou muito a lei dentro dos países ocidentais, dessa questão de você estar obedecendo uma ordem, mesmo que seja uma ordem perversa, porque os soldados chegavam lá e viam, olha, eu estava obedecendo ordens. Tá? Então, um soldado, quando ele tem a consciência que ele está obedecendo uma ordem, né, é uma coisa, e quando ele dentro dele, ele sente alegria naquele ato... Ele tem um desejo de matar mesmo. Desejo de matar é uma coisa que dentro dele ele está racionalmente praticando mal. Então, a questão ali do não matarás é que ela já foi transliterada, né, vamos dizer assim, são palavras que são transliteradas, então ela veio só como o não matarás, tá? Mas na verdade no original em hebraico, ali nos 10 mandamentos é não assassinarás. Então o policial ele pode matar ou assassinar. Aí é a questão de ele estar dentro do contexto jurídico e dentro da consciência dele do que está fazendo ali, é um ato perverso ou um ato de justiça. Só para a gente entender, né? A gente vai entrar daqui a pouco nesse contexto, tá quase terminando, mas vamos ver se a gente consegue entrar. Deus não criou o mal. Se Deus criasse o mal, tá? Ele seria um Deus perverso. Deus é bondoso, ele não criou o mal. Ele utiliza o mal como ferramenta de justiça. O ser humano, como ele conhece o mal, o ser humano, nós seres humanos, utilizamos o mal como ferramenta de perversidade. Tá? Então, por que Deus não criou o mal? Eu venho da linha teológica, rabínica, de que é o seguinte: as trevas não existem, o que existe é a ausência de luz. Como o mal não existe, o que existe é a ausência do bem. Então, aonde não tem bondade, onde não tem bem, o mal prolifera. Então, onde vem a consequência do mal? É caos, desarmonia e desordem, tá? Por isso que a gente está atualmente no mundo totalmente caótico, desarmonizado. Por quê? Porque o homem, na grande maioria, escolheu o mal. Tá? Então, por que Deus não criou o mal?
Porque as pessoas falam, eu vou até trazer o texto aqui para vocês. Não, mas aqui deixa eu ver aqui. Mas eu faço a pergunta a você, o mal não surgiu em Satanás? Porque ele é adverso. Você disse que ele não desobedece, mas o texto diz, até que se achou iniquidade em ti, ou seja, iníquo. Então, a gente... Anomo, contra a lei, contra os mandamentos de Deus, não é? Porque a gente vai propor isso quando é o seguinte... Eu estou falando do mal diabólico, você está falando do mal de Deus como juízo. Isso está escrito em Isaías, ele cria o bem e o mal. Mal como juízo, ele se apropria do mal para trazer juízo. A questão de Satanás é o mal como perversidade. É o mal como perversidade, é isso aí. Então a gente vai entender assim, olha só. Muito bem. O Satanás, por que ele caiu do céu? Ele caiu do céu antes do homem ser criado, tá? Porque quando o homem foi criado, ele já foi lá tentar o homem. Então, por que ele caiu do céu? Porque entrou no coração dele, tá escrito o texto original no Isaac, que entrou no coração dele, Isaías, desculpa, entrou no coração dele ser semelhante a Deus, tá? Porque ele se encheu de orgulho, que era o ser espiritual mais proeminente, mais belo e tudo mais. Exuberante. Os outros anjos o admiravam, né? Então aquilo entrou dentro dele. E quando ele pensou, olha só, nem abriu a boca, por isso falando, o Satanás não pode se rebelar contra Deus porque é impossível. Quando ele pensou ser semelhante a Deus, ele imediatamente caiu do lugar que ele está. Só para a gente entender. Você pega uma sala escura, tá? Totalmente escura, trevas. Quando você acende o interruptor, o que é que acontece naquela sala? Imediatamente as trevas desaparecem, porque a luz chegou. Agora você imagine num lugar que é totalmente luz, absolutamente luz. Não existe um átomo de sombra ou de trevas. Quando entra a sombra no coração daquele, é como o diabo fosse ejetado daquele local de pureza, de luz absoluta. Imediatamente naquele momento então ele cai aqui no céu. Então foi uma surpresa para ele, em questão de milésimos, quando entrou no coração dele, entrou treva. Então a gente vem propor o seguinte: no lugar de absoluta luz não existe lugar para desarmonia, para caos. Só vou dar um outro exemplo. O mal não pode permanecer, isso não que você tem quer como, dizer. exatamente, ele é extirpado imediatamente. Essa foi a queda, porque o pessoal imagina também outra coisa que eu até comentei com você, né? Que a queda de Satanás, de Ra-Satan no hebraico, né? Trouxe esse cataclismo aqui para a criação. Eu não entendo assim, eu não entendo. A gente vai entender então que Satanás vibra nosso mundo físico. Aí já é um problema muito sério que a pessoa vai ter que propor. Mas por que Satanás? Eu vou dar um outro exemplo. Acho que é Paulo que fala, eu esqueci agora, acho que é Paulo, sim. O diabo está ao teu derredor. Se o diabo está ao teu derredor, então todos os lugares que você está indo, o diabo está derrubando os prédios e as casas que você está se locomovendo, porque ele não está no teu derredor. Então, se Satanás ele pode vibrar no mundo físico, quando ele caiu, ele fez alguma catástrofe no mundo físico, você vai ter que explicar para mim como ele pode vibrar no mundo físico se ele é um ser espiritual. A queda dele não significa que foi a expulsão, até porque depois no texto de Jó, como você mencionou no início do programa, ele aparece ali, filho dos anjos, filhos de Deus ali, são os anjos, né? Até porque o termo, essa terminologia, Benai Elohim, era usado no Antigo Testamento, ou Tanar, era para se referir aos anjos. Os escritores tinham os anjos como filhos de Deus, porque eles não tinham conhecimento de que o Filho único de Deus era o Yeshua. E depois, hoje nós sabemos que todos os que estão em Cristo Jesus são chamados filhos de Deus, porque estão em Cristo Jesus, mas esse conceito assim, não existia no Antigo Testamento. As pessoas, filhos de Deus eles são homens. Não, os filhos de Deus eles são anjos. E Satanás aparece no meio deles. Então ele não foi expulso. Caiu, mas não expulso. Né? Todo mundo também tem... Ou seja, expulso daquela dimensão que ele estava, você disse, né? Isso. Mas ele tinha uma esfera onde ele atuava, não é? E de vez em quando aparecia, né? Porque, olha só, eu também vou propor outra coisa, tá? O pessoal fala que Satanás era um anjo. Satanás não era um anjo. Ele não era um malak. Ele era um querubim. Então era um ser espiritual de guarda. Ele não era anjo. Porque, inclusive, o anjo, ele não se comunica com... Anjo é mensageiro, né? O anjo, ele se comunica com o homem. O querubim não se comunica com o homem, porque ele não tem essa... Era um ser celestial, né? Era um ser celestial de guarda. Toda vez que você vê querubim, ele está guardando alguma coisa, né? Só para a gente ter ideia. A rainha Elizabeth, ela entra e sai do palácio. Tem um soldado de guarda ali, ele não se comunica com ela. Ela é proibido de se comunicar.
Tá? Aliás, ele não se comunica com ninguém, né? Não fala nada com ninguém que é soldado. Né? Então, no caso do Satanás, que era um querubim, porque ele usou uma serpente para poder se comunicar com o homem? Porque ele não podia se comunicar. A pessoa fala, eu estou ouvindo a voz de Satanás. Esquece isso. Teologicamente, para nós, na nossa linha teológica, isso não existe. Satanás não pode se comunicar com o homem. Ele usa de demônios para se comunicar, né? Usa outros tipos de subterfúgio para se comunicar, mas ele em si, pessoalmente, ele não pode, não existe em lugar nenhum na Bíblia. Por causa da energia que ele emite, né? Porque ele é um ser de origem celestial, lógico. Isso. Era um querube caído, né? Querube caído. É um querubim caído, e então ele é um ser celestial que não anjo, era um ser celestial. Porque existem as hierarquias, né, celestiais, é isso que você quer dizer, e cada ser tem a sua função, tem os serafim também, que são seres de fogo, não é? Que Isaías viu. Isso. E ele é, né? É um querube. É caído, mas né? Continua sendo. Satanás caiu com toda a glória que ele tinha. Tá? Ele só perdeu a luz. Mas o corpo glorioso dele ele ainda tem. Ele vai perder aquele corpo. Agora você falou, né, onde o bem impera, o mal não pode ficar. Que no caso, aquela dimensão celestial, porque o céu não é só uma dimensão, né? Isso também é tema de. Isso é discutido no meio judaico, né? Que o céu tem várias camadas, várias dimensões, digamos assim. Aquela dimensão que ele fazia parte, ele saiu. A linha teológica rabina é que o céu tem 3 dimensões. E as dimensões celestiais elas são separadas em temperatura. Tá? Então, por que a gente não pode vibrar na próxima dimensão, que é onde os céus, onde estão aí os anjos e tudo mais que servem ao homem? Porque o nosso corpo, baseado em carbono, ele não resiste a essa temperatura. Ele não resiste a essa temperatura, tá? Então, a outro local onde supostamente Satanás estava, que eram os querubins... Trono de Deus, seria? Não. Próximo ao trono? O terceiro, que é o trono de Deus, onde Paulo e o João foram arrebatados. Então, esse segundo, os querubes, eles ficam aqui justamente para que esses anjos, eles não tenham a curiosidade de ultrapassar a segunda dimensão para ir para a terceira dimensão, que é o trono de Deus, que eles seriam imediatamente, o corpo deles seria totalmente incinerado por cada dimensão mais quente. Então, o pessoal fala assim, a pessoa está possuída de Satanás, esquece o negócio. Satanás possui o corpo do homem, a pessoa é incinerada imediatamente devido à grandeza de temperatura que ele tem no corpo dele. Lembra? Satanás ele andava em pedras afogueadas, como está escrito ali em Ezequiel, só para a gente entender. Então, no terceiro lugar, que é o trono de Deus, fala assim, Deus habita em lugar inacessível. Não é isso, não. É porque a temperatura lá é um negócio tão grande, porque Deus é a fonte de toda a energia, tudo ali. A temperatura é um negócio tão imenso que nada consegue resistir ali. Não é que Deus seja inacessível, ele é acessível, mas só que estar no mesmo lugar que ele está é impossível. Você precisa de uma estrutura que possa suportar a energia da glória de Deus, tá? Exatamente. Só para a gente entender, a única coisa que pode suportar a energia da glória de Deus é a nossa alma. Tu lembra que o Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu com a alma dele, não foi com o corpo. Embora ele achava que, tanto é que Paulo fala que carne, não sei se no corpo, ele fala que carne e sangue não herdarão o reino dos céus, porque não tem como. A nossa carne não suporta. Porque a nossa alma resiste? Porque Deus ele fez a nossa alma, o Bará, né, a própria essência dele. Então ele já fez a nossa alma para resistir isso. Só para ter ideia, se eu pegar umas 10 ogivas nucleares e colocar aqui dentro do Marcelo, explodir ele, tudo nisso aqui ele vira átomo. A alma dele nem se mexe. Não, eu sou X-Men. A alma dele nem se mexe, porque a alma ela resiste a qualquer tipo de temperatura. Então, porque uma explosão nuclear, porque a temperatura ficou muito alta. A alma dele resistiu. Não está nem aí. Tá? Então, a nossa alma é a única. Então, a gente vai entender depois, quando quando os salvos ganharem corpos gloriosos, tem gente que vai ganhar corpo glorioso glorioso o suficiente para suportar a glória dentro do trono de Deus. Não são todos os salvos que vão poder ter esse privilégio de estar ao redor do trono de Deus e vendo a face de Deus, tá? Mas isso é tema para um outro estudo, tá? Porque o Paulo lá em 1 Coríntios 15 tem essa questão.
Guarda aí, porque acho que vai ter que ter a parte 2, né? Porque só essa parte aí não vai dar para falar de todo o assunto, né? Então vamos botar a questão do Uvorê aqui. Estamos chegando aqui no final. Em Isaías 45:7 fala assim, Deus falando, né, para o profeta Isaías, eu formo a luz, eu crio as trevas, tá? Eu faço a paz e crio o mal. Então Deus está dizendo que aqui que cria as trevas, porque a palavra aqui é Uvorê no original, em hebraico. E só para a gente entender, ela é diferente do bará. O que é o bará? O bará é criar do nada. Como os filósofos gregos usaram essa palavra em grego, ex nihilo, quer dizer, tirar do nada. O ex é tirado, nihilo, do nada, né? Então essa palavra no hebraico é bará. Então Deus criou a nossa alma do nada e ele fez a criação do nada. Quando ele fala assim, eu crio o mal aqui, não é a palavra bará. Se fosse a palavra bará, caramba, então Deus cria o mal, não é isso. Ele botou aqui o vorê. O que é? Deus, ele cria uma coisa que já existe. Então, como o mal já está existindo no mundo naquele momento, então ele cria o mal naquele momento de uma coisa que já existe. Vou dar um exemplo para você. Ele criou os 3 animais, né? Quer dizer, o leão, o leopardo e o urso contra o povo judeu, porque o povo de Deus estava desobedecendo. Então ele criou esses animais que são ferramentas de justiça de Deus por causa da desobediência do homem, para que aqueles animais assolassem o povo judeu, escravizassem ele. No caso, Babilônia, Império Grego e Império Medo-Persa. Então, Deus aqui ele está criando mal uvorê, né? Que ele não cria como essência, porque é impossível o Deus perfeito Kadosh, ele criar o mal, é impossível o Deus perfeito de absoluta luz criar as trevas. Não tem como Deus criar as trevas. Tá? As trevas é o lugar onde a luz de Deus ela não incide mais. Tá? Quando ele criou, ele fez a criação, ele veio aqui no limite aonde a luz dele fazia a separação entre luz e treva. Nesse local aqui, Deus fez, então, ele criou a terra, porque ele queria expandir a luz dele. Tá? Então, só para e tem a ver com a vontade, porque o pessoal fala da vontade absoluta e vontade permissiva de Deus. Isso, né? Exatamente. Claro. Isso vai dar um debate muito grande, mas foi vontade de Deus permitir que esses povos que eram maus, que eram transgressores, fossem usados, fossem usados para trazer juízo ao povo de Israel, que outrora andavam pecadores, né? Transgressores. É esse sentido que você também está dizendo. Lógico, o mal não tem origem em Deus. Isso. O mal não tem origem em Deus. Nem as trevas. Ele usou já o mal que já existia, né? Usou povos para trazer juízo ao povo de Israel. Foi um mal necessário para trazer juízo, para ver se havia lugar de arrependimento nos corações. Exatamente. De todo o povo. Então, resumindo só o estudo de hoje, então é o seguinte: por que então Deus deixou aquela árvore lá? Porque ele queria escolher entre povos e nações da imagem e semelhança dele, pessoas que voluntariamente, sabendo que podem desobedecer a ele, resolveram voluntariamente obedecê-lo. Então, esses são os escolhidos, que voluntariamente quiseram obedecer a Deus. Então eles vão reinar por toda a eternidade, porque nesse momento agora Deus consumiu todo o plano dele de que o ser humano ele criou para governar sobre a criação. Então aqueles que escolheram o mal, então tenham o mal aí por toda a eternidade. Vocês não escolheram? Então paciência, filho. Então assim, você quer comunhão com Deus? Começa a ter agora. Tá? Vou escolher morrer para ter comunhão com Deus? Não, começa até agora. Você não quer ter comunhão com Deus agora, por que quer ter comunhão com Deus na eternidade? É uma escolha que você precisa fazer, tá bom? É isso aí. Gente, então a gente se encontra no próximo programa Teologando. Essa foi... Pode dividir, né? Podemos dividir aí? Pode. Vai ter um segundo programa falando sobre o mesmo tema? Se alguém tiver alguma questão que ninguém que ficou na dúvida, né? Mas tudo bem. Eu sei que tem gente ouvindo, e não é pouca gente, não. Bastante pessoas estão ouvindo o programa Teologando. Tá bom, Daniel? Então até a próxima, hein? Até a próxima. Você ouviu o programa Teologando com Daniel de Dani.